E aí, meus amigos, bom ou não? Teve ministro Flávio Dino na CCJ e eu já aviso que não adiantou absolutamente nada. E por quê? Porque logo de cara o presidente da CCJ, seu Rui Falcão, petista! E pra quem não lembra quem é Rui Falcão, é esse cara aqui da épica CPMI das fake news. O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era esse? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual era? Eu identifiquei, falei Reta final da e direcionei principalmente para o senhor. Para mim? Esse senhor presidia a sessão da CCJ. Mas enfim, de cara seu Falcão disse que nenhum deputado teria direito à réplica, ou seja, o deputado perguntaria e se o ministro não respondesse a pergunta ou se dissesse qualquer outra coisa e muitas vezes sem relação com a pergunta em questão, cada um com seus problemas. O deputado não poderia sequer questionar que a pergunta não foi respondida e ficaria por isso mesmo. Ó, parabéns para quem topou isso aí. Além disso, os deputados perguntaram em bloco, ou seja, eram feitas dezenas de perguntas por bloco e ao final da rodada de perguntas o ministro responderia. O que nos leva àquela situação onde os questionamentos não eram devidamente respondidos e ficava literalmente por isso mesmo, achou ruim, xinga no Twitter. Já numa CPMI existe o tempo de pergunta, réplica e tréplica e um outro detalhe. Mentir em CPI ou CPMI é crime passível de prisão. Para ficar claro, responder uma pergunta com uma resposta sabidamente falsa, relembrando a famigerada CPI do circo. Esteja preso. Então, infelizmente, o que assistimos foi um treino preparatório, onde na minha percepção, minha opinião de quem assistiu, foi ver o ministro da Justiça e Segurança Pública respondendo com deboche a várias questões, pois em muitas outras sequer respondeu o perguntado de forma objetiva, o que caracterizou que ele poderia não estar muito preocupado com a consequência da sua postura naquela comissão. E a verdade é que foi tudo uma grande bagunça. Mas eu passei 5 horas da minha vida assistindo aquilo e gastando mais umas 8 para poder fazer um resumo de qualidade. E o mínimo que você pode fazer por mim é assistir esse vídeo, que até teve bons momentos. E é o que eu vou trazer aqui. Com vocês, os melhores e piores momentos de Flávio Dino na CCJ. Força, guerreiros! Dino começou falando, para surpresa de 0 pessoas, sobre o genoemicídio do povo Yanomami. Emendou falando sobre a importância de aprimorar o marco civil da internet e os perigos da fake news. E eu resolvi colocar a abertura das falas do Dino porque ele fez uma acusação dentro da Câmara, gravíssima, e sem apresentar uma única prova. Galera, eu fiquei bege, mas a gente já chega lá. Em sua abertura, em sua exposição, Flávio Dino disse que... Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Imediatamente eu lembrei desse vídeo do Flávio Dino um pouco mais antigo. E eu repito, eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Mas então a Carol de Tony aparentemente ficou com a mesma dúvida que eu e questionou. Outra coisa, ministro, que a gente quer saber, o Brasil quer saber, o senhor falou aqui claramente de que não estava no Ministério da Justiça no dia que aconteceram os atos. No entanto, tem aqui o seu tweet, ministro, falando da tentativa absurda de impor a vontade por meio da força e no 8, às 3h43 da tarde, o senhor falou o seguinte: estou na sede do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor esclarecesse a sociedade brasileira, então, esse tweet que está na sua página, ministro. Que o senhor mesmo afirma isso e agora veio aqui e negou isso. Vamos então à resposta do Flávio Dino? A deputada Carolina perguntou se eu estava ou não estava no Ministério. Deputada, se a senhora tivesse lembrado da minha exposição, o que eu disse é que no início dos eventos eu não estava no Ministério, como de fato não estava no início.
Depois eu fui chamado por telefone e para lá fui, eu descrevi isto. A postagem que a senhora leu, às 15 horas e 41 minutos, é claro que eu estava no Ministério da Justiça. O que eu disse é que primordialmente eu lá não estava. Mas chamado fui, porque era meu dever como brasileiro. É aquele famoso não esperou molhar o bico, tipo, eu tava lá, mas não foi no início, foi depois, viu, fia? Eu tava, mas não tava na hora que você achou que eu tava, mas eu tava. Desse jeito. Tá, mas aí começaram as perguntas que nós queremos as respostas. E essa aqui foi bem interessante. Presidente, o ministro esteve aqui e falou que não recebeu o relatório da ABIN de que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então eu quero saber, estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre risco de violência nas vésperas do ataque em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por ter, em tese, cometido fake news, porque ele está acostumado a processar todo mundo que fala algo que ele não concorda. Então, quero saber se ele já processou a Folha de São Paulo, porque essa informação veio da imprensa, certo? E para responder essa, Dinho encheu seu coração de deboche e saiu lacrando, ó. Lacrou, hein, seu Dinho? Não. Eu não sei, eu não li o que a Folha escreveu sobre isso. Meu nome está aí na matéria da Folha. Eu sou obrigado a ler a Folha agora? Ministro. Não, ela leia aí, leia. Ministro. Não leia isso, me dê aqui a matéria. Pronto. Tá aqui. Presidente. E aí, tudo bom? Olha o show de Jardim de Infância. Obrigado. Vamos prosseguir. Na sequência, nós vamos... Por favor, deputada, eu li aqui a matéria, a Folha não afirmou que eu recebi o relatório da ABIN. Por isso eu não posso processar a Folha. Viu? Senhores deputados e deputadas, eu não posso processar uma coisa que a deputada que está falando não está na matéria, né? Eu sei ler. Só que seu Dinho não contava que lá na frente, nessa mesma sessão, Kim Catacoquinho, o mundo é as capotadas que ele me dá. Apareceria para empurrar com o pé o tambor de gasolina e ver o circo pegar fogo. Presta atenção. E reforçando algo que já foi dito aqui, no dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos três poderes. Por que nada foi feito? Por que não foi pedido reforço? Por que não determinou barreiras? Vossa Excelência disse aqui, e eu escutei, que não foi avisado, que é, nas palavras de Vossa Excelência, um relatório mítico. A deputada Caroline de Toni apresentou matéria da Folha de São Paulo dizendo que a ABIN fez esse aviso. Vossa Excelência disse que leu a matéria e que não encontrou o Ministério de Vossa Excelência na matéria. E ainda, na minha avaliação, tentou lacrar em cima da deputada, insinuando que ela não sabia ler. Mas o fato é que a matéria fala sobre o CISBIM. E um dos integrantes do CISBIM é o Ministério da Justiça. Portanto, diz a matéria que o Ministério comandado por Vossa Excelência foi avisado sim. Isso diz a matéria da Folha de São Paulo. Diz outra matéria na CNN, a mesma coisa, só que dessa vez citando nominalmente o Ministério e o nome do ministro, e Vossa Excelência. Então, eu reafirmo a pergunta que foi feita. Estaria a imprensa, esses dois veículos e vários outros veículos, mentindo em relação à distribuição desse relatório da ABIN ao Ministério de Vossa Excelência e a outros órgãos do governo federal? Caso contrário, Vossa Excelência vai manter a postura, então, de mover processo contra estes veículos de imprensa pela propagação de desinformação? Então, seu Dinho, onde é que foi parar o seu deboche? Encurralado pela situação, o Dinho simplesmente não respondeu. Que pena, né? Outra pergunta da Carolina de Toni, importante, foi essa aqui. Ministro, o senhor fala que a gente está sob o amparo da Constituição Federal, eu concordo.
E o senhor falou, então, que quem era responsável pela guarda do patrimônio público era a Polícia Militar, sob o comando dos governadores. No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Naine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos 3 poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Então, a gente tem informações, sim, por meio dessa CPI que está sendo realizada, que o GSI tinha, sim, a informação da vinda dos ônibus. Por que o senhor não convocou a Força Nacional, não foi acionada para ajudar na guarda? Inclusive, foram dispensados membros, 36 guardas do GSI, no dia dos atos. E a resposta do Dinho foi essa aqui. Sobre o GSI, eu quero lembrar a senhora que ele não se encontra sob a autoridade do Ministério da Justiça. Tampouco a Polícia Legislativa da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, nem a Polícia do Supremo. Então, realmente, eu não posso responder à senhora sobre esses outros órgãos. Então, Flávio Dinho, nessa você acertou, miserável. O GSI não está subordinado ao Ministério da Justiça. O GSI estava subordinado diretamente ao presidente da República. Então, eu acho que a gente vai ter que perguntar para o Dilma ou para o ministro do GSI para obter uma resposta. Então, uma CPMI tira essa dúvida. E para encerrar a participação da Adtone, ela quer saber do ministro por que tem sempre 2 pesos e 2 medidas? Também queremos saber, ministro, passou um dia de baderna aqui em Brasília, com a qual não concordamos com o ato de vandalismos, que queremos deixar claro, mas bastou um dia para o senhor para que o governo federal decretasse intervenção federal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Mais de 300 ataques, mais de 10 dias de caos em mais de 30 municípios. Por que ainda não foi decretada intervenção federal no Rio Grande do Norte? O Brasil quer entender também, são 2 pesos e 2 medidas? 2 formas de agir com justiça? Ou é porque lá é governado por uma companheira, talvez? O Brasil quer saber. Ou seja, 3 horas de ataque em Brasília chama intervenção federal. Prende Anderson Torres e afasta o Ibanez. 10 dias de caos no Rio Grande do Norte. 10 dias de caos. Vai ficar tudo bem, confia. Em relação ao Rio Grande do Norte, a crise lá está em superação com a cooperação do governo federal com o governo do estado. Nós temos nesse momento 700 pessoas lá, das várias forças, ajudando o governo do Rio Grande do Norte, e eu estou acompanhando todos os dias. Não há, nesse momento, nenhum motivo para nenhuma medida extrema. Entendemos o tamanho da proporção, seu Dinho, e o fato da governadora do Rio Grande do Norte ser a companheira Fátima Bezerra não tem nada a ver com isso, e esse povo é muito maldoso. Caindo na polêmica, onde o ministro mais uma vez aproveitou para lacrar em cima do André Fernandes, porque o senhor lacrador, né, seu Dinho? O André de fato citou o Jus Brasil, que constavam mais de 200 processos com o seu nome, e de fato tá errado, porque isso não é tudo processo seu. Mas vamos ouvir bem o que o senhor disse? E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu do senhor trazer esse questionamento para esclarecer definitivamente que eu não respondo, não respondi e não responderei a 277 processos, nem a metade, nem 5, nem 3, nenhum. Nenhum com dedinho erguido. Mas, seu Dinho, consultando o pai dos burros, o Google, sobre processos que possam envolver o senhor, eu dei de cara com essa matéria aqui do Poder 360 que diz: 12 ministros de Dilma enfrentam processos na justiça e o senhor, seu Dino, não acredita quem tá na matéria. Tchan! Flávio Dino, por improbidade. E tem que ser o senhor, porque eles procuraram para fazer a matéria e o senhor respondeu os jornalistas dizendo, aspas, para você mesmo: todos os requisitos legais foram cumpridos e nenhuma prova de irregularidade foi apresentada, fecha aspas. Mas não era nem um dedinho em pé? E se for fake news é do Poder 360, tá? Aqui tô agindo só como um agente de fofoca. Unicamente isso. Mas em outro momento, Flávio Dinho voltou a ser interpelado sobre os comunicados que recebeu do sistema de inteligência sobre a gravidade do que estaria por vir. Presta atenção nessa colocação para você ficar chocado com a resposta. A deputada Caroline de Tony trouxe a questão da
da Folha de São Paulo, quando trouxe que a ABIN avisou o risco na véspera de ataques a Brasília. E ela foi muito mais precisa, ministro. O sistema SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele distribuiu o relatório para 48 órgãos, em 16 ministérios diversos. E fica muito difícil acreditar na Vossa Excelência que o senhor não teve acesso a esse relatório. E, ao mesmo tempo, o senhor traz a rede social para informar o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o próprio governador de Brasília. É muito complicado ter um ministro da Justiça que não tem acesso ao relatório de inteligência de algo tão grave, que estava lá muito claro que os prédios públicos seriam invadidos. E Vossa Excelência se omite e joga a responsabilidade para a Polícia Militar. O Supremo afasta um governador reeleito. Isso é gravíssimo. Então, o que foi colocado é que a inteligência do governo produziu relatórios informando a situação para os órgãos competentes para que tomassem providências. E a resposta do ministro foi essa aqui. Em relação ao SISBIN, de fato, esse mítico relatório extraordinário, que eu não conheço, nem o senhor, nem ninguém, não chegou até mim. Realmente eu não sei as condições de funcionamento do SISBIN, realmente não é uma área que me diga respeito. Eu não sei as condições de funcionamento do SISBIN e não é uma área que me diga respeito. Foi o que ele disse. E para quem não sabe, SISBIN significa Sistema Brasileiro de Inteligência. E a página oficial do governo diz o seguinte, abre aspas. Atualmente, o SISBIN é composto por 48 órgãos, fecha aspas, o que bate com a informação de que o relatório da ABIN foi disparado pelo SISBIN a 48 órgãos. E se a gente rolar a página oficial do governo para baixo, a gente vê quem são os integrantes do SISBIN. Tá! Ministério da Justiça e Segurança Pública, do qual seu Flávio Dino é ministro e chefe da coisa toda. Mas ele, segundo suas próprias falas, não sabe as condições de funcionamento do SISBIN e não é uma área que diga respeito a ele. Seu Flávio Dino errou! É um negócio que diz totalmente respeito ao senhor e o senhor deveria, como ministro da Justiça e Segurança Pública, conhecer as condições de funcionamento do nosso sistema de inteligência, que obviamente custa muito caro ao contribuinte. E a fala do ministro só mostrou que ele sequer conhece as ferramentas disponíveis que ele possui para que a segurança pública seja efetiva em seu cumprimento. De novo, para ficar claro, o ministro disse não conhecer as condições de funcionamento do SISBIN, mas o Ministério da Justiça é integrante do sistema. Então, por desconhecer a ferramenta, pode ser que ele de fato não tenha visto nada mesmo. E uma CPI com o ministro do GSI pode de fato tirar essa dúvida. Vocês não acham? Eu acho. E essa CCJ foi boa pra gente poder conhecer novos nomes, pessoas que eu não conhecia e que, assim, muito prazer em te conhecer, seu Marcon. Não incidência da imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição. Está escrito, o Supremo decidiu. Ou seja, a imunidade parlamentar não é escudo para o cometimento de crime, nem é camisa de força para maluquice. A imunidade parlamentar é um instituto constitucional. E nós temos que cuidar dele com carinho, exatamente para que ele seja preservado. É isso que nós desejamos. E essa foi a razão pela qual tomei e tomarei providências, porque é minha obrigação. Eu tenho família, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos, e tem mais de 2.200.000 maranhenses que me elegeram senador da República. Quem é o responsável pelo genocídio vivido pelo povo Yanomami? Jair Messias Bolsonaro, genocida, que por omissão é o principal responsável por centenas de milhares de mortes no Brasil por Covid. O Brasil tem 3% da população e 10% dos mortes por Covid no mundo. Quem liderou? Deputado, eu não tô interrompendo os deputados que têm direito de se expressar. Por favor, Vossa Excelência,
O responsável pelo genocídio chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é inacreditável que tem parlamentar, me perdoe, presidente, que é muita cara de pau falar em CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. Atos que foram mobilizados pela base do Bolsonaro. Bolsonaro ficou semanas sem falar uma palavra. O que se viu no Brasil, a partir daqueles acampamentos golpistas próximos aos quartéis, o que se viu no Brasil no dia 8 foi uma tentativa de golpe, inspirada por Jair Bolsonaro, estimulada por Jair Bolsonaro. O mesmo eu, infelizmente, não posso falar do ministro que por diversas vezes usou de deboche para responder, inclusive com piadinhas sexuais com o deputado. Eu acho que isso é lamentável pela postura que o senhor ocupa, o cargo que o senhor ocupa. Bom, começando a falar sobre imunidade, O senhor mencionou o artigo 53, que quando tem ponto é uma coisa, quando tem interrogação é outra. O deputado Orlando Silva mencionou que existem milicianos e que o presidente Bolsonaro seria genocida. Queria saber se o senhor vai tomar alguma atitude também nessa seara, porque, ou é como em país comunista, onde a verdade vale só para um e não vale para os outros. Então, se o senhor pudesse me responder até onde a liberdade de expressão vai no artigo 53, eu ficaria muito grato. Ficar de olho no você. Vou ficar de olho num monte de gente dessa CCJ, viu? Vale a pena. Sobre a ida do ministro Lara Maré, algumas colocações muito boas foram levantadas, como essa explanação aqui do deputado Alfredo Gaspar do União Brasil, que eu já virei fã. O que dizer dessa pessoa que mal conheço e já considero pacas? Nessa sua ida, Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? E aí, Dinho, você garante a vida dos polícia? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. E aí, seu Dinho, sabendo que nessas visitas íntimas rola os trocas de informação e os leva e traz, o senhor concorda? Hein? Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza que botou um monte de véio e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Veremos então essa mesma valentia e pulso firme? Queremos saber? Mentes curiosas querem saber? Ei, ministro. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Justo. Afinal, tem o plano de desarmamento para o cidadão de bem, tem que ter para o cidadão de mal também, né? A gente quer saber qual é o plano. Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Essa pergunta foi constrangedora. Pula. Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas.
E essa é uma boa pergunta, já que o ministro Flávio Dino era governador do Maranhão, integrante do consórcio Nordeste, que pagou 50 milhões a uma empresa de orégano para adquirir respiradores. Tomaram o cano e, como justificativa, Rui Costa, que aliás também é ministro do Dilma, disse que assinou o contrato sem ler porque ele não falava inglês. É esse o nível do negócio. E o seu Dinho respondeu, pelo menos uma parte. Portanto, essa história fizeram até, deputado Alfredo, eu acho muito engraçado essa indústria de fake news da política. Eu só não acho mais engraçado porque ela é criminosa. Fizeram essa ideia de que não tinha escolta policial. Eu afirmo ao senhor que é mentira. Como também o senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. Não é algo que o senhor me pergunta, porque se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que eu não estou interessado nesse assunto. Agora, sobre este aspecto, informo ao senhor, olhando no seu olho, eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. O senhor pode ter certeza disso. Sobre a corrupção, ele também disse que, tem muitas operações de combate à corrupção rolando, mas a gente não divulga porque a gente respeita a presunção de inocência. Mas pergunta pra PF pra você ver. Foi aquele negócio, né? Tem operações rolando, mas eu não vou falar nada. Se você quiser, você procura. Mas pegando o gancho dessa resposta do seu Dino ao deputado Gaspar sobre a ida dele à Maré, eu deixo com vocês a pergunta do delegado Ramagem, agora deputado. São 2 minutos de uma posição política, mas acima de tudo uma explanação de um delegado que viveu aquele local, que conhece a situação. Senhor presidente, senhor ministro, agradeço pelo comparecimento. Eu vou me ater inicialmente à sua visita ao Complexo da Maré. Na década passada, a unidade de polícia pacificadora necessitou de cerca de 1.200 policiais para ingressar na Maré. Policiais do BOPE, policiais do Choque, do 22º Batalhão da Polícia Militar, isso sem contar o apoio efetivo da Marinha, da Polícia Federal e da PRF. Enquanto isso, o senhor necessitou apenas de 2 viaturas, como nós todos vimos. Então, é lógico, eu vou diferente da pergunta do colega, é lógico que com o convite houve um arranjo, houve um acordo, houve uma autorização de quem comanda aquela localidade. A sua visita foi uma surpresa geral e lógico que houve críticas, é natural. O senhor respondeu às críticas dizendo que há um preconceito com os moradores daquela localidade. É muito triste fazer uma narrativa de um vínculo entre os trabalhadores daquela região, pobres, com os traficantes, com as facções criminosas, de que eles são as principais vítimas. Se o senhor foi autorizado a adentrar aquela região, foi por autorização não de trabalhadores, pessoas pobres, nem de moradores da região, mas foi autorizado pelo tráfico e por facção criminosa. São essas pessoas que promovem o estado de guerra que nós vivemos e a ausência de Estado nessa localidade. Então é uma necessidade de todos nós que saibamos qual o alcance desse acordo que foi feito. Se foi feito, lógico, com a anuência de uma organização criminosa, qual a contraprestação que eles precisam do senhor ministro da Justiça ou do Ministério da Justiça. Além disso, se houve um objetivo pacificador, vamos crer na ordem, no amparo da lei, o senhor conseguiu tratar da extinção do tráfico ali, quando será? O senhor conseguiu tratar do cumprimento de centenas de mandados de prisão judiciais em aberto na localidade? Aquela localidade onde se concentra o maior poderio bélico e ilegal na mão de criminosos. O senhor conseguiu tratar na entrega pacífica desses armamentos? Além disso, o senhor foi tratar na região para talvez informações. O senhor fala em preconceito. Por que o senhor não foi no BOPE? E eu deixei a fala toda porque, novamente, Ramagem é um delegado do meio policial que entende a complexidade da logística daquela visita. E a resposta do ministro foi... Esse senhor aqui, Ramagem, dizendo que só é possível entrar lá com autorização do tráfico, não sei o quê. Eu não entendi se o senhor está perguntando ou afirmando. Eu posso afirmar ao senhor que eu fui convidado por algumas entidades, comuniquei ao Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro, comuniquei ao Sistema de Segurança Federal e houve a visita. Normalmente, para mim, volto a dizer, é espantoso que isso tenha gerado uma polêmica. Então, seu Dinho,
essa eu posso explicar o espanto. Faz assim, dá um Google e escreve: entrou no Complexo da Maré por engano, pro senhor ver o que é que acontece com gente normal que sem querer entra lá. Não tem nada a ver com ser pobre ou tentar diminuir as pessoas que lá moram. Não tem nada a ver com isso. É que a gente vê jornal, a gente acompanha. Dia 14 de outubro de 2022, turistas italianos caíram lá por engano. E sabe, não foram com flores que eles foram recebidos. Turistas. Então assim, o senhor entendeu sim o porquê a gente ficou tipo... Uai... Seu Dinho, não se faça de Inês sentada, por favor, né? Na verdade, a curiosidade de geral é bem compreensível. Mas que bom que o senhor esclareceu a situação e todo mundo aceitou a sua justificativa, né? E eu sou obrigada a dizer isso pela democracia, sabe? Senão, sei lá o que é que pode acontecer comigo. Num geral, em termos de informação, devido ao formato das perguntas e respostas, que foram horríveis, é isso aí que temos para hoje. Mas também tivemos momentos divertidos, como esse aqui. Houve uma decisão de governo naquele caso. Por favor, olha para sair daqui atrás. Houve uma decisão. É a quinta série. E você fala direito, tá? É quinta série B que manda o motor correr porque não tem medo de morrer. Agora já são 88 dias e contando, apesar do UOL ter jurado que não é errado dizer que colchão duro é tecnicamente picanha, segundo especialistas. E sim, eu tô falando sério. Tivemos também momentos bizarros como esse aqui, que eu tô tentando entender até agora. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. O que seria isso, meu Deus? Será que Flávio Dino treinou tanto as falas para participar da sessão que até o cara decorou? Ou será que ele pode entrar pro X-Men substituindo o professor Xavier pelo dom de ler mentes? Alguém explica? E eu até poderia colocar aqui um momento em que o Flávio Dino, de forma científica, alega que parte do exército brasileiro estava ouvindo vozes do capiroto. Literalmente, ele literalmente disse isso. Mas eu prefiro deixar essa fala que para mim foi absurdamente importante e relevante. E o que é que essas figuras do mal têm feito? Em vez de ir lá dar o tiro esportivo, que a pessoa gosta e pode dar, em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. E se eu estivesse naquela comissão como parlamentar, eu pararia absolutamente tudo e informaria que um processo seria aberto para que o ministro pudesse expor as provas de que CACs estariam vendendo armas para criminosos. É a acusação que ele fez em plena Câmara Federal, dando a ele a oportunidade de expor os elementos de prova que embasassem tal acusação. Caso contrário, a acusação seria encaminhada para providências por se tratar de uma ilação, atualmente chamada de fake news, que o ministro tanto detesta e combate. Infelizmente, faltou essa interpelação naquela sessão, mas como o vídeo é flagrante perpétuo, é só pedir a apresentação das provas. E para finalizar, o deputado Nicolas foi vítima do ódio do bem. E quem tá falando isso nem sou eu, é o UOL com essa matéria aqui. Fala homofóbicos contra Nicolas na CCJ não foi dita por Rui Falcão. E isso porque o universo conspira contra Rui Falcão nas comissões. De modo que parecia demais que os xingamentos haviam saído dele, mas não foram. Foram de Danones. E até o momento que eu gravo esse vídeo, que são 3 da manhã, Danones não foi até as suas redes para livrar a cara do Rui Falcão e assumir que o ódio do bem veio dele. Pois é, não é o que se fala, é quem fala. E fica por isso mesmo. Se você der sorte, até o Nelipe Feto te aplaude. Tipo, não, mandou bem, hein? E se você apontar a hipocrisia, ele te bloqueia.
democraticamente. Galera, foram 5 horas de sessão e, obviamente, esse é um resumo da minha percepção e deu muito trabalho para fazer. Então, se você curte o meu conteúdo, considere entrar para a família no www.teatualizei.app e seja meu sócio nesse resgate cultural que está apenas começando. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E se você assistiu tudo e tem uma opinião sobre todo esse espetáculo pago por você, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!